nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você neste domingo, dia do Senhor, dia de participar da Santa Missa. Meu irmão, minha irmã, existem pessoas que estão cercadas por muitos rostos, mas elas continuam profundamente perdidas por dentro. Existem pessoas que trabalham, sorriem, conversam, fazem planos, mas o coração já não sabe mais para onde está caminhando. Então, no Evangelho de hoje, Jesus ele olha para a multidão e não vê apenas pessoas. Ele vê ovelhas sem pastor. Ele vê corações cansados. Ele vê almas procurando um caminho. E talvez sem perceber, esta palavra tenha sido preparada exatamente para você. Então permaneça até o final desta reflexão, porque hoje o Senhor quer revelar algo que pode mudar completamente a forma como você olha para as pessoas que estão ao seu redor. E até para você mesmo. Nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 36 a 10, 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, existem pessoas que sabem olhar e existem pessoas que sabem enxergar. Muitos viram a multidão que cercava Jesus naquele dia, mas somente Jesus enxergou o que estava escondido dentro daqueles corações. Porque o Evangelho diz: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus não viu apenas rostos, não viu apenas uma aglomeração de pessoas. Ele viu almas, ele viu dores que ninguém contava, ele viu buscas que ninguém entendia, ele viu feridas que não apareciam por fora, e seu coração se encheu de compaixão. Quando ouvimos a expressão ovelhas perdidas, logo pensamos em alguém que se afastou de Deus. Mas existe uma forma de perda muito mais silenciosa. Há pessoas que continuam caminhando, trabalhando, estudando, convivendo com os outros, mas perderam o sentido da própria vida. Continuam seguindo em frente, mas não sabem para onde estão indo. Continuam ocupadas, mas interiormente vazias. Continuam cercadas de pessoas, mas profundamente sozinhas. É dessa perda que Jesus está falando. A perda do coração, a perda da direção, a perda da esperança. E talvez o sofrimento mais profundo não seja cair, talvez seja viver sem saber para onde a vida está caminhando. O mais bonito nesse evangelho é que Jesus, ele não olha para aquela multidão com impaciência, não olha com julgamento, não olha com condenação, ele olha com compaixão. A palavra compaixão significa sofrer com. É como se Jesus dissesse: eu vejo a sua dor, eu conheço a sua luta, eu não sou indiferente ao que você está vivendo. O coração de Cristo continua sendo o mesmo. Ele continua olhando para cada pessoa com amor, continua procurando aqueles que se perderam, continua indo ao encontro dos que se sentem esquecidos. Porque Deus nunca abandona uma ovelha, nunca. Depois de contemplar a multidão, Jesus diz algo surpreendente: a messe é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Ele não pede primeiro estratégias, não pede primeiro recursos, ele pede trabalhadores, pessoas dispostas, pessoas disponíveis, pessoas que permitam que Deus trabalhe através delas. E aqui está uma verdade importante. Nem todos serão missionários em terras distantes, mas todos somos chamados a ser missionários onde estamos, na família, na comunidade, no trabalho, na escola, na vizinhança. Há pessoas que talvez nunca abram uma Bíblia, mas verão o Evangelho através da nossa vida, já dizia São Francisco de Assis. Talvez alguém esteja ouvindo esta reflexão, esteja se sentindo exatamente como aquela multidão, cansado, abatido, sem direção, sem compreender algumas coisas da própria caminhada. Se esse é o seu caso, meu irmão, irmã, escute bem. Jesus não está distante. Ele vê você. Ele conhece seu nome. Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece as suas batalhas. E o seu olhar não é de reprovação, é de compaixão. Você não é apenas mais uma pessoa na multidão. Você é uma ovelha amada pelo bom pastor. E antes de concluir, contemplemos uma imagem muito bela. Imagine Jesus caminhando entre aquela multidão. Ele para, olha para cada rosto e vê muito mais do que os olhos humanos conseguem enxergar. Ele vê histórias, ele vê sofrimentos, ele vê sonhos, ele vê almas. Então começa a chamar discípulos, porque o amor verdadeiro não fica parado. O amor verdadeiro vai ao encontro, o amor procura, o amor salva. Hoje o mesmo Jesus continua olhando para o mundo, continua vendo ovelhas perdidas, mas continua chamando trabalhadores para a sua messe. Talvez o chamado que você espera ouvir de Deus não seja para fazer algo extraordinário. Talvez seja apenas para amar mais, servir mais, rezar mais e evangelizar mais. E deixar que Cristo transforme, através de você, a vida de alguém. Rezemos. Senhor Jesus, bom pastor das nossas almas, eu vos agradeço porque conheceis meu coração melhor do que eu mesmo. Obrigado porque não me olhas com indiferença, mas com amor e compaixão. Quando eu me sentir perdido, conduzi-me. Quando eu estiver cansado, fortalecei-me. Quando eu perder a esperança, recordai-me que nunca caminho sozinho. Fazei de mim também um trabalhador da vossa messe. Que eu saiba levar consolo aos que sofrem, esperança aos que desanimam, e fé aos que procuram um sentido para a vida. E que um dia eu possa ouvir de vós a voz do pastor me chamando para a alegria eterna do céu. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus nos lembrou que o maior problema do mundo não é a falta de recursos, não é a falta de tecnologia, não é a falta de conhecimento, é a falta de corações que conduzem outros corações até Deus. Talvez você pense que não pode fazer muito, mas uma palavra de fé pode salvar uma alma. Uma oração pode sustentar alguém que está caído. Um testemunho pode reacender uma esperança apagada. E antes de sair desse vídeo, faça um gesto missionário. Compartilhe essa reflexão com todas as pessoas que você conhece, em todos os seus grupos. E talvez com uma pessoa que esteja precisando encontrar novamente o caminho de Deus. E não saia antes de escrever nos comentários: Jesus, não me deixe longe de ti. Jesus, não me deixe longe de ti. Eu vou rezar por cada intenção colocada aqui nos comentários. Que Jesus, o bom pastor, encontre os que estão longe, fortaleça os que estão cansados e faça de nós discípulos que conduzem outros ao seu coração. Porque quem se deixa encontrar por Jesus, deixa de ser uma ovelha perdida e se torna um instrumento para conduzir outros ao caminho da salvação. E deixo para você a minha bênção neste domingo, que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.